Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Maria Tereza. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Charles. Prazer é todo nosso. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né, em trazer sua partilha hoje. A Maria, ela é analista de sistemas, ela é membro da Sociedade Teosófica, conselheira nacional da Sociedade Teosófica no Brasil e também atual presidente da loja Teosófica Dharma, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o livro que ela escolheu para conversarmos hoje chama-se Procura o Caminho, de autoria do Reutte Mehta, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Maria, esse livro ele está relacionado a um outro livro, né, que é a Luz no Caminho. Eles dois têm uma relação, tem uma espécie de referência ali, né, através de comentários e explicações. Mas você me falou um pouquinho antes da gravação que não são simples comentários, é muito mais do que isso. Fala um pouco para nós sobre a obra, para quem não conhece. Esse livro, né? Eu sempre gostei do livro Luz no Caminho, né? Que ele é um livro bem sintético, né? Porque as frases essenciais dele são sintéticas. Então ele dá vazão que a gente procure aprofundar, procure desvendar o mistério daquelas frases, né? E o livro Procura o Caminho, ele dá ênfase em alguns aspectos do livro Luz no Caminho. Então, me chamou atenção quando eu comecei, quando eu li ele, todo eu sempre fiz uma teosofia meio psicológica, né? Então, me preocupava, assim, na compreensão de mim mesma. Comecei lendo livros de psicologia, mas a psicologia sempre acabava em algum assunto que virava doença, né? Era focada na doença e não na saúde, né? E então eu procurei dentro da teosofia essa psicologia da saúde, né? Essa psicologia do espírito também, digamos assim, né? E quando eu li o Procura o Caminho, eu encontrei ele deu ênfase em alguns aspectos que permeava esse caminho psicológico, né? E um deles é o caminho da solidão, são os momentos de solidão, né? O buscador, ele tem alguns momentos no caminho em que ele está em completa solidão. Alguns livros, né, falam da solidão absoluta, né? Outro aspecto é o aspecto que ele fala dos furacões, né? Das situações da vida que se apresentam de uma maneira assim como desafios que parecem maiores do que a gente pode dar conta, né? E ele comenta sobre essas situações e ajuda a gente a compreender o aspecto interior que está acontecendo, né, dentro desses processos, né? Então, para mim, toda vez que eu tinha alguma dificuldade, eu passava por alguma situação assim mais contundente na vida, eu pegava esse livrinho e dava uma folheada e buscava aquela compreensão de novo para tentar entender um pouco esse momento, né? Então, é nesse sentido que eu escolhi ele, porque ele foi muito significativo para mim. Interessante. Pois é, você falou dessa visão mais psicológica. O Reutte Mehta, ele é um autor relacionado ao movimento teosófico e ele pertence assim, né, ao que se chama didaticamente de terceira geração. Ele foi amigo, né, do Jiddu Krishnamurti
E ele tem essa abordagem, assim como os autores dessa terceira geração, né, o Shriram, Radha Burnier, Krishnamurti, ele tem essa abordagem mais psicológica. Eu penso que também isso seja muito influência das tradições orientais, que as tradições orientais, eu que sou um leigo, conheço, né, pouco das tradições orientais diretamente, né, conheço um pouco daqui, um pouco dali, mas elas me parecem ser um grande sistema psicológico, né, um grande sistema, claro, uma psicologia transcendental, que fala também da alma, do espírito, mas um grande sistema que pode nos auxiliar a resolver toda essa bagunça interna que todos nós temos, e como você falou, né, uma psicologia focada na manutenção da saúde. Então, não necessariamente esperar ficar doente para tratar a enfermidade, né, mas você viver de tal maneira a preservar essa saúde. De que maneira que esse livro, nesse sentido, Maria, pode auxiliar o leitor? Que conceitos que ele apresenta? O que você pode dizer para nós sobre isso? Bom, ele começa, né, com o próprio título do livro, né, que foi tirado de uma frase, né, do Luz no Caminho, que é a frase procura o caminho, né? Então, ele, para mim, esse título, ele mostra que a gente não encontra a realidade, não encontra respostas, não conhece a si mesmo se a gente não estiver procurando, né? Então, a busca é o que move. Se a gente quer encontrar alguma coisa, a gente tem que estar procurando. E não é uma procura de um dia, né? É uma procura até encontrar, digamos assim, né? Então, na verdade, ele se transforma num processo de longo prazo, né? É alguma coisa que é radicalmente importante para nós, para que a gente consiga manter essa direção, né? Ele fala no livro, né, em algumas situações, de manter o entusiasmo, né? Que a gente nem sempre é capaz de manter o nosso entusiasmo, é que nem a dieta, né? A gente, segunda-feira, começa a dieta, vai até sexta-feira, sábado e domingo a gente abre um precedente para comer, fazer mais uma sobremesinha, na segunda-feira a gente já esqueceu que está de dieta. E a vida espiritual funciona meio assim também. Às vezes a gente começa, tem pessoas que vêm com muito entusiasmo, querem abraçar o mundo num dia, querem aprender tudo, e quando tu vê aquela pessoa que tem menos entusiasmo, não é que tenha menos entusiasmo, mas tem um entusiasmo mais constante, né, e mais leve, ela vai mais adiante daquele grande entusiasmo inicial, né? Então, esse entusiasmo, ele tem que ser uma coisa natural. Todo o caminho espiritual, ele tem que vir de uma coisa que venha do nosso interior, né? Que seja importante para o nosso interior, porque só assim a gente vai conseguir ter essa manutenção, né? Então ele coloca assim que às vezes a gente quer fazer grandes coisas, né? Mas a gente não dá bola para as coisas do dia a dia. E que essa busca espiritual, ela está no nosso dia a dia, né? E que quando a gente consegue buscar um significado, né? Olhar essa vida com um olhar mais amplo, a gente começa a perceber dentro dessa vida significados que antes a gente não se dava conta. Então, na verdade, essa busca espiritual, ela é um se dar conta de coisas que já estão na nossa frente e que a gente não enxerga, né? Mas para isso a gente tem que estar atento, interessado e com um certo entusiasmo, né? Uma coisa que me chamava atenção, assim, quando eu comecei na teosofia, o pessoal falava em algumas palestras sobre o estado de adormecimento, né? Então, o nosso estado natural seria um estado de adormecimento. E eu ouvia a palestra e eu me perguntava, será que eu estou adormecida ou eu não estou adormecida? Porque aí a dúvida, né? Será que eu estou tão avançada porque eu não me achava adormecida? Então aquilo ali despertou em mim uma curiosidade, né? E se eu tiver adormecida e não estou sabendo, né? E aí uma das coisas que eu queria saber exatamente também era se eu estava adormecida ou não, né? Então, mas o meu processo ele foi muito no sentido de autoconhecimento, né? De procurar
olhar para dentro e tentar buscar uma sinceridade comigo mesma e que as coisas fossem verdadeiras, né? O meu compromisso sempre foi com a verdade. E ele coloca nesse texto que a busca do caminho, né, é uma busca por Deus, pelo mestre ou pela verdade, né? Eu me achei interessante porque a minha começou pela verdade, né? Então eu queria saber a verdade a realidade da vida, se fosse ela qual fosse, né? E queria fazer esse processo com sinceridade, né? Então, eu comecei na vida diária com aquele processo, né, buscando as coisas, e quando tu vê, cada situação da vida começa a se transformar, porque aquilo que era uma dificuldade começa a se transformar numa oportunidade, né? Você comentou antes a questão dos sonhos, né? O que me chama a atenção, a questão dos sonhos, é que quando a gente sonha, muitas vezes, um sonho muito realista, a gente não consegue perceber, realmente, como você disse, né? Será que estou sonhando? Porque a gente não consegue perceber o que é a realidade e o que não é. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Maria Tereza sobre o livro Procura o Caminho, de autoria do Reuert Mehta, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Maria Tereza sobre o livro Procura o Caminho, de autoria do Reuert Mehta, publicado no Brasil pela Editora Teosófica. Maria, procura o caminho. Muitas pessoas com certeza estão pensando agora, né? Mas que caminho é esse, né? Onde e como eu devo procurar? E que caminho é esse, né? Você disse que é necessário que a busca, né, esse movimento de buscar, ele é necessário para que a gente se movimente. Então, quem está nos ouvindo, o livro traz algumas dicas para a gente compreender melhor que caminho é esse, que busca é essa, como proceder? A gente vive uma vida e a gente, eu acredito sempre que a gente está no nosso melhor momento, né? Então, essa condição mental, ela faz parecer como se não existisse mais nenhum caminho adiante, né? Então, ela cria uma situação em que a gente busca uma segurança, né? E essa segurança é se manter aonde a gente está. O caminho espiritual, a grande dificuldade dele para a entrada no caminho, ele que é um caminho em que o nosso interior vai ser renovado, né? Nós vamos trocar os valores mundanos pelos valores mais profundos. E essa renovação, ela não consegue ser feita de fora para dentro, né? Existe um momento, existe a vida comum, existe a vida que a Anibesa chama do Dharma, né, em que a gente consegue fazer algumas mudanças psicológicas e morais ou éticas, né? Mas existe a terceira etapa do caminho, que é o caminho em que o nosso eu pessoal vai dar lugar ao nosso eu espiritual, digamos assim, né? E esse caminho é um caminho em que o ego pessoal ele vai ser varrido, de certa maneira, né? Esse movimento, o ego pessoal se dá conta e ele fica se apegando àquilo que ele já é. Então, ele coloca que é preciso criar um vazio, né? O que é esse vazio interior? O vazio interior, nossa parte espiritual está acima da mente. Então, a mente, até a mente, as emoções, são nossa parte falante, né? As emoções estão sempre entrando em ebulição, a mente está sempre dizendo que a gente tem razão, dando nossas opiniões, mas entre a opinião e a verdade há uma grande distância, né? A verdade tem uma profundidade muito maior, uma amplidão muito maior do que as nossas opiniões, né? Então, para que esse caminho possa acontecer,
tem que existir uma certa entrega, né? A gente confiando, né? Tendo, nesse caso, livros que nem o Luz no Caminho, livros como o Procura o Caminho, né? Que tu vê que não tem nenhum interesse além de nos mostrar o processo interior que acontece, tu conseguir confiar nesse processo e se entregar nesse processo, né? Interiormente, né? Exteriormente, nós vamos levar a nossa vida comum, vamos fazer nosso trabalho, vamos pagar nossas contas, mas interiormente tem que haver uma permissão para que o espírito possa tomar conta, né? Porque, na verdade, a nossa mente, as nossas emoções levam o espírito de arrasto, né? Então, a gente tem que abrir esse espaço, né, de aceitação interior que faz com que o espírito comece a atuar. A gente estava lendo, estava estudando ciência do yoga, né? E ele diz que quando a gente faz meditação, que existe que o silêncio criado pela meditação, ele vai fazendo uma reorganização interna. Ele vai separando o conhecimento que é mundano, conhecimento que é das palavras. Eu posso falar um monte de coisas e não ter correlação nenhuma com a realidade, né? Mas quando eu falo, parece que aquilo é uma verdade. E o conhecimento real e profundo, né? Então, ele diz que no silêncio a própria mente vai se reorganizando e separando esses conhecimentos, né? Então, o silêncio, ele tem apesar de parecer que nada está acontecendo, ele tem uma importância muito grande. A mente precisa parar para que o espírito possa se espelhar na mente, né? Nos mostrar a realidade profunda. E essa realidade profunda, ela não é pensamento, ela é percepção, né? A Annie Besant, quando no livro Poder do Pensamento, ela começa o livro falando das crianças, né? E as crianças, quando elas nascem, elas não falam. E como elas não têm nenhuma experiência, né, a não ser ouvir os barulhos através da barriga da mãe, elas também não devem ter muitos pensamentos. Mas elas aprendem numa velocidade incrível, né? O fato de elas não falarem não quer dizer que elas não tenham inteligência. Para mim, as crianças têm, e nós ainda temos também, percepção. Tu olha para as coisas e o nosso mecanismo, além da mente, ele nos mostra o que as coisas são. Mas como a nossa mente está sempre tagarelando, a gente está fincado naquele eu sei, não existe espaço para a gente perceber o novo, né? Então, esse caminho espiritual é um caminho em que a gente se abre para o novo que vai ser trazido das instâncias superiores e apresentado na nossa mente. Mas, para isso, a mente tem que estar em silêncio, né? Então, perceber a importância desse silêncio interior é de vital importância para fazer esse caminho de transição entre aquela personalidade que nós somos e o aspecto espiritual. Eu gostaria também de falar sobre a tempestade, né? A tempestade tem a ver, ele coloca assim, procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, não antes. Ela crescerá, se desenvolverá, lançará ramos e folhas, formará botões enquanto a tempestade prosseguir. Enquanto perdurar a batalha, porém, só quando toda a personalidade do homem estiver dissolvida e desvanecida, só quando for mantida pelo divino fragmento que a criou, como mero instrumento de experimentação e experiência, só quando toda a natureza houver cedido e sido submetida ao seu eu superior, é que o botão pode se abrir. Isso aqui ele diz que é a descrição de uma profunda experiência espiritual. Então, a experiência espiritual, ela vai vir no momento de muita dificuldade, né? E qual é o objetivo dela? É dissolver e varrer todo o aspecto que diz respeito à nossa personalidade.
E a nossa personalidade é aquela parte que fica reclamando da vida, que fica brigando contra situações, né? Que quer impor o seu modo de agir. E quando acontece essa situação, se a gente pensar no furacão, o furacão ele sempre tem o olho do furacão. Ele está nas bordas, ele gira, mas no centro existe um silêncio, né? Existe o olho do furacão e não tem vento nenhum. E ali existe, está tudo tranquilo. E quando acontece essa situação, a gente consegue perceber em si as emoções e os pensamentos como se fosse o furacão, né? Girando e tentando fazer com que a gente reaja emocionalmente, né? Digamos assim. E dentro de nós, uma parte de paz que está observando tudo aquilo e que não quer agir daquela maneira, né? Então, quanto mais a gente conseguir ficar estabelecido nessa parte de paz interior, que seria o olho do furacão, esperando que o furacão passe, né? Porque, como diz Annie Besant, tudo passa, né? Então, a gente fica lá esperando, seja o tempo que for, resistindo a essa tendência de reagir, né, às situações, numa situação de aparente, externamente seria uma passividade, né? Mas internamente é a ação na inação. Porque o fato, a reatividade, ela não é ação. E normalmente a gente só reage, né? Devolve na mesma moeda aquilo que a gente recebeu. Você falou da questão das crianças, né? Eu fiquei pensando o olhar da criança, né? Que existem várias analogias, né, dos ensinamentos religiosos que falam disso. Jesus diz, né, vinde a minhas criancinhas. E a criança, ela vê tudo pela primeira vez. E assim, como diz Blavatsky, né, que a mente assassina do real, né, ó discípulo, mate assassina, porque a gente olha para as coisas, mas não está vendo como se fosse pela primeira vez. A nossa mente já está explicando, é um falador, né? Tá a todo momento, isso é um objeto dessa natureza. A gente não deixa a natureza, a realidade, o momento se apresentar. As pessoas também. A gente conhece uma pessoa, a gente já vai comparando ela com outras pessoas que a gente conheceu e já pensa isso e aquilo dela e não deixa, né, se apresentar, não deixa a realidade, a verdade se apresentar Sim. diante da nossa mente e do nosso coração. Maria, gratidão pela sua partilha. Obrigada pelo convite, Charles. Sempre um prazer te encontrar. Igualmente. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Maria Tereza sobre o livro Procura o Caminho, de autoria do Roy Matthew, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.